Bom dia a todos, eu sou o Sebastião Donizete Tenari, mas podem me chamar de Dom. Venho hoje aqui apresentar um plano de aula que desenvolvi para o curso de aperfeiçoamento profissional em Eletropneumática do Senai. Para a apresentação de hoje, eu selecionei o tópico 8 do conteúdo formativo, que trata de componentes de circuitos elétricos, focando especificamente em sensores de proximidade e eletroválvulas. Esse conteúdo é diretamente integrado com a execução do ensaio prático número 4, onde o objetivo é verificar o funcionamento de um circuito automático sequencial com sensores de proximidade. E o porquê dessa escolha? Essa escolha ela se justifica porque hoje a indústria 4.0 ela demanda esse novo perfil de profissional do mercado. Ela quer esse profissional. Compreender a interação entre sensores eletroeletrônicos e atuadores pneumáticos é a base da automação das linhas de produção das fábricas hoje em dia. O mercado da indústria atual, ela não quer mais aquele eletricista básico, aquele eletricista tradicional. Ela precisa de um profissional que entenda de conectividade, de lógica de dados, esteja atualizado no mercado. E é exatamente essas competências que prepararemos nossos alunos. Como o nosso público-alvo é composto por jovens de 14 a 18 anos, que necessitam de metodologias dinâmicas e participativas, o planejamento da aula ela segue um enfoque pedagógico, dividindo esse processo em 3 momentos estratégicos. Num primeiro momento, que é a nossa contextualização com a metodologia. A aula vai iniciar com uma exibição de um vídeo curto de aproximadamente 2 minutos, mostrando uma linha de produção automatizada real de uma fábrica. E logo em seguida, faremos uma dinâmica, um brainstorm, que funciona como um excelente quebra-gelo, para que os alunos possam quebrar a timidez, que eles estão durante a sala de aula, de início de curso. Eu vou lançar uma pergunta provocativa para os alunos. Como a máquina sabe que o objeto chegou ali no ponto exato, sem nenhum ser humano ter apertado nenhum botão? O objetivo aqui é a criação livre de ideias, tirando o jovem da postura de timidez e desconforto, fazendo com que eles interajam entre si, gerem ideias juntos, pensem. Não existe errado e certo, simplesmente pensar. Com isso, seguimos para a próxima etapa, que é o segundo momento, a simulação virtual. Essa geração de hoje entende muito bem o ambiente virtual e tem uma familiaridade gigantesca com o mundo digital. Por isso, antes de irem para o laboratório físico, os alunos vão para o laboratório de informática para utilizar o ambiente virtual, que são softwares de simulação, como, por exemplo, o Festo Fluid Sim, que é uma ferramenta fantástica. Lá, eles vão poder fazer as montagens nos seus circuitos, os seus componentes, montar o seu circuito lógico, enfim. E isso traz vantagens gigantescas, principalmente com relação à segurança e custos, pois evitamos acidentes, evitamos a perda de componentes e equipamentos caros, que compõem a nossa bancada. Eles podem fazer sem medo de errar, pois o erro no software não vai influenciar em segurança e muito menos em custos. Depois dessa validação, iremos para o nosso terceiro momento, que é a execução na prática, onde vamos alinhar a teoria com a prática. E com todo o circuito testado, funcionando em computadores, os alunos vão para o laboratório físico montar seu circuito real, nas bancadas, ligando fios, mangueiras, sensores, unindo de vez a teoria que aprenderam no laboratório com a prática. E para essa consolidação dessas capacidades e a ideia de realizar uma situação de aprendizagem, terá que ser baseada num problema real de fábrica. O cenário que propus é uma linha de embalagens de uma indústria de laticínio. A demanda que eles terão que resolver é a demanda técnica que as equipes de alunos deverão resolver é o seguinte. Assim que a caixa de leite chega ao fim da esteira transportadora, o sensor de proximidade deve detectar sua presença e enviar um sinal elétrico para a bobina de uma eletroválvula. Essa válvula vai mudar a direção do ar comprimido e acionar o avanço do cilindro pneumático, para empurrar a caixa para a área de embalagem e paletização. Assim que o cilindro atingir o seu fim de curso, o total retorno desse pistão deverá ser totalmente automático. Os alunos terão que trabalhar em equipes de 3 integrantes, assumindo o papel dos técnicos desta fábrica. O tempo estimado para a execução total deste desafio será de 4 horas, divididas da seguinte forma: 1 hora para o planejamento das atividades e diagrama, fazer a validação no simulador, e 3 horas para a montagem física nas bancadas, onde ocorrerão testes funcionais de circuitos, enfim. E depois que fizermos tudo isso, vamos para o método da avaliação. A avaliação ela será alinhada com as diretrizes. Ela será processual, focada nos resultados práticos e teóricos,
demonstrados pelas equipes. Por isso, vou dividir a avaliação em 4 etapas fundamentais. O primeiro critério da avaliação será a interpretação e a diagramação, com peso de 30%, onde será avaliado se o aluno sabe desenhar, se ele sabe validar o circuito no simulador antes de ir para a bancada, sendo a nossa parte teórica. O segundo é a montagem e funcionalidade, também com peso de 30%, focado na operação do circuito, na sua real continuidade, no seu real funcionamento e na organização de técnicas de manuseios, como cabos, ferramentas e etc. Para a nossa terceira etapa, será voltada para a parte da segurança no trabalho, com peso de 20%, onde serão avaliados exatamente o comportamento seguro diante das ferramentas e equipamentos, além do obrigatório uso de EPIs e da sua correta utilização. E por fim, a avaliação segue para as competências socioemocionais, com peso de 20%, onde será avaliado todo o critério de trabalho em equipe, a responsabilidade e comprometimento com o trabalho de forma individual de cada aluno. E com isso, visamos garantir que os jovens se desenvolvam e desenvolvam autonomia e raciocínio lógico que o mercado exige para hoje. Sendo assim, a nossa aula irá agregar muito para esses jovens. E muito obrigado a todos, espero ter atendido as expectativas. Um excelente dia de trabalho para todos.